Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 4 do nosso curso de concordância. Nós estamos em Análise Sintática 5 e hoje nós veremos o que é a concordância verbal. Nós já terminamos a concordância nominal. Foram 3 aulas e já temos aí o suficiente, né, sobre a concordância nominal. Claro que falaremos ainda dela, da concordância nominal, mas a partir desta aula começaremos a ver a concordância verbal. Achei procedente fazer uma aula a respeito, porque concordância verbal é mais complicado do que concordância nominal, tá, pessoal? E cai mais em concurso também, tá? Antes eu vou fazer aquele pedido, né, para as pessoas que não estão inscritas no canal, eu vou pedir para que se inscreva. É a forma que você tem de retribuir a ajuda que o canal te dá, tá? Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, me seguir nas redes sociais também ajuda bastante, né? São formas que vocês têm de retribuir a ajuda que o canal está dando para vocês, tá? E a mim só resta, claro, agradecer de coração. Pois bem, pessoal, nós vimos já, né, concordância nominal, que é aquela concordância que se dá aí com o substantivo, no caso o pronome, o numeral e o adjetivo, né, concordando com o substantivo. A isso chamamos concordância nominal. A partir desta aula começaremos a ver esse tipo de concordância aqui, a concordância verbal, tá? Como já vimos, é aquela concordância em que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração, tá, pessoal? Então nós temos ali, ó, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. E concordando em número e pessoa. Isso é muito importante de vocês perceberem. Tá? O que é número? Singular e plural. O que é pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se eu tenho primeira pessoa do singular aqui, né, sujeito, primeira pessoa do singular. O verbo vai ficar na primeira pessoa do singular também. Mesma coisa com o plural. Primeira pessoa do plural, sujeito nós, o verbo fica também na primeira pessoa do plural. Qualquer verbo. Então nós temos aqui essas 3 possibilidades mais básicas, digamos assim, de concordância verbal. Maria saiu de casa. Sujeito aqui é simples, né? Está no singular, então sujeito simples no singular, o verbo fica no singular também. Percebo que aqui é o verbo sair, né? Ela saiu, ele, ela saiu, digamos assim, concordância, número e pessoa. Elas saíram de casa. Agora eu já tenho um sujeito aqui, pessoal, tá? No plural. E é bem interessante de vocês perceberem que os 2 sujeitos são simples. Esse é simples e esse também é simples. O que é um sujeito simples? Aquele que só tem um núcleo, tá? Mas aqui é o sujeito simples no singular e aqui é o sujeito simples no plural. E vocês não podem confundir com esse sujeito aqui, ó, que é o sujeito composto. E o verbo fica no plural também. Ó, um núcleo, 2 núcleos. Eu tenho um sujeito composto, tá? Tudo isso, pessoal, essa relação que se estabelece entre o verbo e o sujeito da oração, a gente chama de concordância verbal. Claro que seria tudo muito fácil se eu tivesse apenas essas 3 estruturas aqui, como vocês estão vendo. Mas não é isso que acontece na língua portuguesa. Nós estamos falando de uma língua, e uma língua ela é complexa, tá, pessoal? Principalmente se tratando de concordância. Nós vimos que existe aí o que chamamos de ordem indireta, aquela, né, em que troca tudo praticamente. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento do verbo e seu adjunto. Mas eu posso ter um sujeito composto, posto ao verbo. As 2 primeiras aqui são muito fáceis de vocês fazerem a concordância. Maria saiu, elas saíram. E aqui também, de certa forma, o sujeito composto anteposto ao verbo, antes do verbo, também é fácil. Mas quando eu começo a mexer com essa estrutura aqui, eu pego o sujeito composto, coloco depois do verbo, ou seja, o sujeito composto posto ao verbo, as coisas já começam a complicar, tá? Ó, o sujeito composto anteposto ao verbo. Tá aqui, a chuva e o vendaval quebraram o vidro. Ninguém vai colocar aqui a chuva e o vendaval quebrou o vidro. Não, a chuva e o vendaval quebraram. Né? A chuva e o vendaval quebraram o vidro. Por quê? Um núcleo e 2 núcleos. Agora, quando eu inverto,
né, coloco numa outra ordem, começando pelo verbo, e isso é possível na língua portuguesa, eu já tenho aí o sujeito composto postposto ao verbo. 2 núcleos, começando pelo verbo. É possível. E aí as coisas podem começar a complicar um pouco, tá, pessoal? O que eu tenho aqui? Um caso de sujeito composto postposto ao verbo. Então já vão acostumando com essa dinâmica aqui, né? Ou seja, o sujeito composto antes do verbo e o sujeito composto depois do verbo. Isso é muito importante. O anteposto é antes e posposto é depois. Exatamente como nós vimos lá na concordância nominal. Lembram? Anteposto, posposto fazia toda a diferença. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, essa dúvida. Professor, qual é o certo? É quebrou o vidro a chuva e o vendaval, ou quebraram o vidro, a chuva e o vendaval? No caso de eu ter sujeito composto depois do verbo, as duas formas estão corretas ou só uma está correta? É uma dúvida que o aluno tem, com certeza. E aí eu posso ter outras estruturas, por exemplo, eu posso ter o sujeito composto, né? Ou o sujeito formado de pessoas gramaticais diferentes. É tu e ele fizestes, tu e ele fizeste, sem o S aqui, ou tu e ele fizeram as tarefas. O que vocês acham? Né? Porque pode ser vós fizestes ou é tu fizeste. O S ali é do vós. Mas enfim, eu tenho aqui sujeitos, um sujeito composto, ele é composto de pessoas diferentes, isso vai fazer toda a diferença. Qual que é o certo ali, hein, pessoal? As duas estão erradas, enfim, são dúvidas dos alunos também. E aqui eu tenho um caso, existe a oração sem sujeito, eu estou aqui falando em concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, mas a gente viu que existe a oração sem sujeito, ela é composta só de predicado. É o caso dessa oração aqui, havia muitas festas naquele bairro ou haviam muitas festas naquele bairro? É uma dúvida também do aluno. Muitas festas é sujeito ou é objeto direto? O verbo deve concordar com esse muitas festas ou não? São dúvidas que os alunos têm, com certeza. E eu posso ter também, essa estrutura aqui, que é a concordância com o C, tema da nossa próxima aula. A gente já vai começar com esse tipo de concordância aqui. Publicou-se as matérias ou publicaram-se as matérias? O que vocês acham? Qual é o certo? O que está certo, o que está errado? De fato, as pessoas têm essa dúvida, porque a língua portuguesa, como eu falei, ela é complexa, ela é muito rica, né? E aí a gente acaba tendo aí casos especiais de concordância. Por isso que tem tantas aulas de concordância. Acho que são 12 no total, nós já vimos, essa é a quarta, né? Faltam 8. Eu não sou muito bom em matemática. Mas é isso, tá, pessoal? Que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula já, né? Então, bem importante de vocês saberem. Os tipos de sujeitos, vocês já devem saber para a gente estudar a concordância, tá? E saber que o verbo, né, dependendo do tipo de sujeito, pode ter o sujeito simples singular, um núcleo, sujeito simples no plural, um núcleo também, ele só vai estar no plural, o sujeito composto, que pode estar antes do verbo, né, anteposto ao verbo ou postposto ao verbo. Ele tem 2 núcleos, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado com pronome C, como a gente vai ver a partir da aula que vem. O sujeito inexistente, né, verbos impessoais, isso tudo vai influenciar a questão da concordância, tá, pessoal? E o verbo vai estar ali se ajustando, né, para se adequar àquele sujeito ali, tá? E aí não tem jeito, tá, pessoal? Não tem jeito. Tem que saber tudo, né? Outro dia eu recebi um comentário de um aluno que disse: eu detesto quando ele diz que eu já tenho que saber. Pessoal, é óbvio, né? Se está aqui na concordância, não sabe o que é análise sintática, não sabe o que é morfologia, não sabe. Então não tinha que estar aqui. Tem que voltar lá e estudar a morfologia, estudar a sintaxe, para depois vir para cá. Uma vez que o estudo da concordância requer vários requisitos básicos aí, coisas que você já tem que saber, né? E aí não adianta, o aluno que está estudando, ele deve saber, né? Eu sei que às vezes o aluno fica irritado, você já tem que saber, já tem. Com certeza, principalmente para a concordância, né? Se você vai aprender a dirigir, você já tem que saber, por exemplo, que tem os pedais, que o carro vai para frente, tem algumas coisas que você já tem que saber, né? Não é assim chegar lá do nada e aprender a dirigir. Então, sinto muito, pessoal. Muitas coisas que vocês já devem saber sobre a concordância por exemplo, o que é um sujeito, o que é um núcleo do sujeito, né? O que é o verbo, digamos assim, já tem que conhecer. Não tem como.
Não tem jeito. Nós vimos lá que na concordância nominal a posição do adjetivo em relação ao substantivo conta muito para a questão da concordância e a quantidade de adjetivos e substantivos. Lembram? Aqui na concordância, a posição do verbo em relação ao sujeito vai afetar também, né? Questão de núcleo, o que é núcleo, a quantidade de núcleos do sujeito, então tem que saber o que é o núcleo do sujeito. A gente tem uma aula aqui no canal só falando sobre a questão dos núcleos, né? Se houver necessidade, me peço que eu coloco as aulas na descrição, deixe nos comentários. E tipos de sujeito, se você não sabe os tipos de sujeito, como eu falei, você terá problema sim na questão da concordância. Tudo isso aqui vai afetar aí a questão das regras. E nós teremos aí regras específicas de concordância verbal que a gente vai começar a ver a partir da aula que vem. Nós encerramos essa aula. Eu vou pedir, claro, para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva. Se já está inscrito, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, que ajuda bastante também. E eu só tenho a agradecer. Tá ok, pessoal? É isso aí.